Amigos! Hoje o tema é: sem egoísmo não tem dinheiro. Se você é uma pessoa que acha que o egoísmo é errado, por favor, não desliga, não muda de canal, fica aqui. Esse programa eu preparei especialmente para você. No final você vai entender por quê. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui a um supermercado, eu vi a revista The Oprah Magazine, com ela, a Oprah, na capa. Eu fiquei admirada pela coragem dela de se colocar na capa da própria revista. Mas caí de boca quando a minha irmã me disse que em todos os números da revista só tinha ela na capa. Uau! Pensei, isso que é autoestima. A Oprah Winfrey nasceu pobre na zona rural do Mississippi. A avó dela era empregada doméstica e agora ela é bilionária. Em 2010, a revista Life Magazine nomeou-a uma das 100 pessoas que mais mudaram o mundo, ao lado de Jesus Cristo e Elvis Presley. Ela foi a única mulher viva na lista. Ela criou o próprio canal de TV, o que fez a Oprah Winfrey conseguir transformar profundamente a vida dela. Eu pensava que o que fazia a diferença era a pessoa ter autoestima. Aí quando eu comecei a estudar os bilionários ou as pessoas que deixam o nome na história, eu aprendi que a grande diferença é ser egoísta. Mas qual que é a diferença entre autoestima e egoísmo? Autoestima é valorizar a si mesmo, é agir, pensar e exprimir opiniões de maneira confiante. Egoísmo é colocar os seus desejos, interesses, necessidades, opiniões em primeiro lugar, entretenimento ou não do ambiente e das demais pessoas que se relacionam. Autoestima é se valorizar a si mesmo. Agora o egoísmo é colocar essa valorização em primeiro lugar. Por que a necessidade de ser egoísta para realizar os nossos desejos e prosperar na vida? Eu já fiz um vídeo que eu gostaria que, se você não visse, você fosse lá ver. O ego é o seu melhor amigo e do dinheiro, que aprofunda um pouco isso. Porque algumas mulheres se recusam a ser egoístas. Se encontrar essa resposta, todo o resto é perda de tempo. Nós nascemos por causa do egoísmo. Tem um livro chamado O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. Os mecanismos genéticos de reprodução agem com fins imediatos e egoístas. Ele precisa ser o primeiro, ele tem que vencer os outros. Se ele não for egoísta, ele não vai poder nascer. Então,
eu, você, nascemos do egoísmo. Nascemos a partir de um gene que se colocou em primeiro, que foi para a corrida. Eu vou vencer, eu vou ser o primeiro. E graças a ele, eu tô aqui e você está aí. A esse egoísmo dele. Você já reparou como um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos são egoisticamente adoráveis? A criança está por natureza, porque já nasceu de um gene egoísta. Então, ela fala, não, é meu. Você já reparou quando a criança tem uma comida ou tem um brinquedo, como ela chega para um e não deixa? Não, não dá. Aí chega pro outro rindo e vai lá e dá a bala, e pro outro ele não quer dar, porque ela já tem esse egoísmo dela, é natural. Ela nasceu com essa coisa de saber, para esse eu dou, para esse eu não dou. Porém, graças à nossa educação, a criança começa a aprender a primeira lei humana, que vai totalmente contra a lei da criação. Ela aprende que ser egoísta é errado. Os seus sentimentos, enquanto pessoa, enquanto criança, não conta. Tem um brinquedo, tem a bola, tem a bicicleta, a boneca, e tá lá feliz. Não, não, você tem que dividir. Não, 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 dá a boneca para sua amiguinha brincar. Não, dá a bola, a bicicleta. A criança ouve, o certo é você compartilhar o que tem. O certo é você não ser egoísta. Ser bom é pensar sobre o outro primeiro. Mas vem cá. Quem é a mãe, o pai ou esse adulto que está falando isso para a criança? Não está sendo egoísta. Se você tem uma bicicleta, ok? E tem que dar a bicicleta pro amiguinho andar na sua bicicleta e você tem que ficar ali olhando, quem está sendo egoísta? O seu coleguinha também não está sendo egoísta porque ele está com a sua bicicleta e não está contando com você. Ou seus pais, os adultos que disseram para você que você tem que dividir, também não estão sendo egoístas? Então, porque querem aparecer bonito na foto, querem, sei lá, como eles provavelmente aprenderam isso. E aí eles estão sendo egoístas e dizendo para você que você não pode ser egoísta. Mas a lição maior que você aprende é que o que você deseja, o que você quer, o que é importante, para você não conta. Você não é importante. Uma criança saudável, como eu falei antes, sabe o momento de ser egoísta e o momento de dividir. A criança rica, que vai ser rica, aprende e conserva seu sentimento egoísta. E normalmente a criança pobre aprende que se deve colocar no último lugar na fila. Na religião, ser egoísta é pecado. O certo é amar o próximo. Você tem que amar a sua irmã, você tem que amar o papai, a vovó, a mamãe, você tem que amar todas as pessoas. Ser egoísta é mal. Então, se amar passa a ser errado. Ontem, na estação de metrô, eu ouvi uma pessoa perguntando ao namorado dela: você me ama? Que ela deveria perguntar ao namorado: você se ama? Desejamos ser corretos? Deixamos de sermos os
protagonistas de nossas histórias e passamos a sonhar com o príncipe ou a princesa que nos amará para sempre. Eu li muitos artigos que me ensinavam como conquistar o outro. Eu me encantei e me emocionei e algumas vezes até chorei com os filmes, as novelas e os romances, que terminavam com um clássico beijo ou casamento. Eu orei a Deus para que eu encontrasse alguém que me amasse de verdade. Eu fiz a minha lista de alma gêmea. Eu fiz de tudo para conquistar o amor dos outros, para descobrir que eu e quase toda a humanidade estávamos equivocados. Não é o amor alheio que realiza meus sonhos, mas o meu amor por mim mesmo. Aprendemos que quando nós damos, nós recebemos. Aprendemos que temos que dar o dízimo. Mas se Deus é tão rico e dono do universo, por que ele precisa de dinheiro? Mas o mais interessante é que a mesma igreja que diz que ser egoísta é pecado e condena o egoísmo é a mais egoísta de todas as instituições. As igrejas não precisam pagar imposto, que vai colaborar para a melhoria para todo mundo. E aí se alguém for mudar a lei. A Madre Teresa de Calcutá nos diz que a raiz de todos os males é o egoísmo. Ela continua dizendo à massa pobre que ser egoísta é errado. Mas os grandes personagens da história religiosa mundial, como Jesus, Buda, eram pessoas extremamente egoístas. Jesus e Buda abandonaram as famílias a seguir o caminho deles. Quer alguém mais egoísta do que isso? Toda a história de Buda, toda a história de Jesus eram dois homens totalmente egoístas. Que primeiro eu deixo minha família, eu deixo tudo para pregar o mundo que eu acredito. Lembra que eu falei que é autoestima? Autoestima é valorizar suas ideias e egoísta é você abandonar tudo para pregar as suas ideias, que foi o que Jesus Cristo e Buda fizeram. E quando eu comecei há anos atrás meu primeiro curso de prosperidade aqui em West Virginia, aonde tudo emperrava era nesse capítulo do egoísmo. As mulheres acreditam que elas não podem ser egoístas. Então as mulheres acabam sendo cidadãs que servem aos egoístas. Você é egoísta ou não? É fácil a gente saber isso. Você está lavando roupas ou doando bilhões? Se você estudar a vida dos grandes filantrópicos, como a Oprah, ela criou uma escola na África do Sul, você aprenderá que eles precisaram ser egoístas antes para acumular. Somente depois de terem acumulado bastante é que eles começam a doar. Mas mesmo depois que se tornam bilionários, os maiores doadores doam a média de 20% da riqueza deles. O primeiro maior filantrópico é o Warren Buffett.
Nos últimos anos, ele doou 17 bilhões de dólares. A fortuna dele está estimada em 72 bilhões de dólares. O segundo filantrópico é o Bill Gates, doação de 16 bilhões de dólares, com uma fortuna estimada em mais de 100 bilhões agora. E eu pergunto, você não quer que eu seja egoísta, mas você não é egoísta? Quando você quer que eu deixe de me agradar para agradar você, o que você é? Você não quer que eu seja egoísta fazendo o que eu quero, mas você não é egoísta? Quando você quer que eu faça o que você quer? Ah, Tilai, para, você é muito egoísta. Aí eu tenho que fazer o que você quer. E o que você é quando eu tenho que deixar de fazer o que eu quero para fazer o que você quer? Você está sendo egoísta. O meu filhinho, né, adora tomar banho de banheira comigo. E eu adoro reservar este momento de banho para mim. Mas toda vez que eu vou lá tomar banho de banheira, ele, mãe, quer tomar banho de banheira comigo. Hoje, me preparei emocionalmente. Falei, eu vou dividir este momento com ele e o convidei para tomar banho comigo. A resposta que ele me deu foi um sonoro: eu não quero. Você tem certeza? Perguntei insistindo. Mas ele continuou com o firme não dele. No momento, eu fiquei zangada e desejei dizer: olha, isso não está correto. Toda vez que você quer vir tomar banho comigo, mas agora que te convido, você não aceita? Eu desejei dizer, mas não disse. Porque sei que o mais importante para ele nesta vida é se colocar em primeiro lugar e aprender que os sentimentos dele devem ser respeitados. E é mais importante do que qualquer outra pessoa, inclusive eu, sua mãe. Ser egoísta é ser verdadeira com o que você deseja, é ouvir os seus instintos, é seguir seu coração, sua alma. Para você realizar os seus sonhos, ouvir a sua alma, você precisa se colocar em primeiro lugar. Senão você fica num serviço que está te dando ataque, tem síndrome do pânico, mas não segue o seu coração. Porque você aprendeu que ser egoísta, seguir sua alma é errado. Quando nós começamos a dar atenção aos nossos desejos, é quando nós começamos a ser egoístas. E é aí que o nosso verdadeiro prazer começa. Eu me tornei egoísta o suficiente para me redescobrir todos os dias. Eu estou apaixonada por mim, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Eu me desejo, me amo, me valorizo, sinto grande interesse por mim, do jeitinho que sou. Eu acabei com todos os meus antigos vícios. O meu único vício agora sou eu. Eu gosto de me divertir comigo. Eu sou aberta para aprender e ensinar novas maneiras de pensar. Eu peço a opinião do meu espírito na hora de decidir alguma coisa. Na vez de ficar pensando que os outros vão dizer, eu olho no espelho e chamo o meu espírito. Meu espírito, vem para mim, vem para mim. E consulto o meu espírito. E te confesso uma coisa. Eu sou o amor da minha vida.
sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu me coloco na parte mais importante da minha vida. Eu me protejo completamente. Se alguém falar, fazer ou sugerir fazer algo ofensivo para mim, vai ter grande problema comigo, porque eu me protejo e me defendo o tempo todo. Eu me faço feliz. Uau, que alívio não mais procurando por alguém que me ame, mas descobrindo a cada dia a me amar mais, a me tornar mais egoísta. Tem vezes que eu fico insegura, porém eu digo a mim mesma: não seja bobinha, querida, você pode fazer isso, que é com egoísmo que o dinheiro começa a vir. Quando eu abri falência e perdi tudo, eu fiquei muitos anos sem dinheiro. Quando eu falo sem dinheiro, é sem dinheiro. Que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foi nessa falta, nessa queda, nessa falência que eu comecei a questionar tudo que eu tinha aprendido. Que eu comecei a me perguntar como é que a Oprah se tornou bilionária e tem essa revista que ela se coloca na capa. Vai ter um momento que eu vou começar a ensinar sobre investimento, como investir. Então, o mais importante é a gente trabalhar com a raiz da maldade. Eliminar a maldade da nossa vida. Essa maldade que diz pra gente que ficar do nosso lado é pecado. Que o egoísmo é mau. E a gente, nessa crença, nem percebe que o outro que está nos dizendo isso é um super egoísta que quer nos manter escravo. Repense sobre o egoísmo. Repare as crianças pequenas que não foram doutrinadas. Repare quando alguém está te dizendo que você é egoísta. Profundamente. Perceba como essa pessoa que está te dizendo isso é egoísta. Está vendo o lado dela. E com essa mudança você vai começar a plantar a riqueza na sua vida. Para quem mais tem, mais será dado. Obrigada por ter sido egoísta o suficiente para dar esse tempo para você de aprender, de rever, de abraçar o prazer de ser egoísta. Eu me despeço de vocês, Tilá e Santisron. Fica com muito egoísmo no coração.